Olá, estamos com mais um programa Saúde e Movimento aqui pela TV Galega. E, gente, hoje a nossa pauta está incrível. Dia 4 de setembro foi o Dia Mundial da Saúde Sexual. Eu trouxe aqui 3 pessoas lindíssimas e cheias de conhecimento, Larissa, Sabrina e Maiara, para trazer informações, né? Essa parte da sexualidade, o comportamento, o nosso dia a dia, em que momento essas informações devem chegar para as crianças, qual é a melhor época para começar, né? A idade, a sexualidade, enfim, várias coisas serão faladas aqui e eu tenho certeza que vai enriquecer você aí na sua casa, né? Com muitas informações e se analisar, avaliar, se precisa buscar ajuda, conhecimento e informação com profissionais. Então vamos lá, Maiara, fala um pouquinho sobre você, as pessoas, a maioria já te conhece, mas eu acho bem legal você falar sobre como que você faz, como você atua e como você ajuda essas pessoas. Tá certo. Então, Joana, muito obrigada pelo convite. Para você que está nos assistindo, já me conhece, eu sou Maiara, né? Já estive aqui no programa como convidada, como apresentadora e hoje tenho o privilégio de estar aqui falando então sobre essa temática tão importante que é a sexualidade, faz parte da nossa saúde. Eu sou psicóloga clínica, né? Psicóloga analítica, trabalho com mulheres, jovens mulheres a partir de 18 anos até a maturidade e faço também acompanhamento de terapia para casais, um tema que também é bastante trazido nas consultas, né, em relação aos casais, quando tem aí alguma dificuldade por conta, né, da sexualidade. Então, espero trazer alguns conteúdos aí para clarificar esse tabu sobre sexualidade nesta data. Larissa Leão, fisioterapeuta, está com a gente aqui hoje à noite também. Me fala um pouquinho sobre o trabalho, como você ajuda as pessoas. Então, Joana, obrigada pelo convite, né? Então, eu trabalho com essa parte da sexualidade no consultório, né? A minha formação é em fisioterapia pélvica. Agora também pós-graduando em fisioterapia dermatofuncional. Então, trabalho tudo com essa parte de pós-operatório, fisioterapia pélvica. Trabalhei muito com pacientes trans em pós-operatório de redesignação sexual, um pós-operatório imediato, né? Então, a gente tem um trabalho muito ligado e muito focado nessa parte sexual também. Ótimo, e a gente vai trazer não só sobre tratamentos, mas prevenções, né? Exato. Então, é um conteúdo bem importante que as pessoas devem estar bem ligadas, né? É verdade. Sabrina Seiji, fisioterapeuta, já veio no nosso programa como convidada, hoje está aqui novamente. Fala um pouquinho sobre você. Então, eu sou a Sabrina, trabalho com fisioterapia pélvica, auxilio na reabilitação da parte urinária, sexual e fecal e preparação de parto também de mulheres, homens, né? E trazendo essa reabilitação, uma qualidade de vida para os pacientes. A gente estava comentando, né? Ter uma vida prazerosa depende da nossa saúde sexual também, né? Então, Exato. Isso é bastante salientar, é muito importante salientar, né? Isso. Vou perguntar para você, o que seria saúde sexual, esse movimento, né? Tão importante, qual é a importância dos cuidados? Então, quando a gente está falando de saúde, a Organização Mundial de Saúde, ela indica que saúde é quando a gente está bem psicologicamente, fisicamente, emocionalmente e sexualmente também, porque ele faz parte de todo o contexto, tá? Então, a saúde sexual, ela vai estar ligada diretamente no prazer sexual, né, na parte da prevenção de doenças, né, no cuidado com o corpo, numa relação sexual onde a pessoa não tenha dor, tenha prazer, tenha conforto, né, e que isso vai implicar totalmente na vida social dela, né, uma pessoa que ela tem uma relação sexual com dor, a vida social dela vai ser totalmente afetada. Né? E isso a gente consegue ver muito bem quando a gente tem uma paciente que tem dor, que tem vaginismo, uma dispareunia, e a gente sempre tem que fazer esse trabalho em conjunto com a psicologia. Como é que quando você começa a entender o que está acontecendo na vida do casal, as dificuldades, normalmente a sexualidade está envolvida? Sim, Joana, está envolvida porque, né, como foi falado, a gente tem que pensar que a sexualidade faz parte da vida de qualquer ser humano, né, seja homem ou mulher, faz parte, né, é uma parte da nossa saúde. Então, querendo ou não, a partir do momento que você entra para a vida adulta, né, é um movimento que você faz que vai impactar no seu todo e até mesmo, né, para além da sua vida, né, se você quer ter filhos, né, dar continuidade. Como a gente estava mencionando aqui nos bastidores,
mulheres não aparece na terapia de casal. Pode aparecer, né? Tem várias questões. Mas não só numa terapia de casal, numa terapia individual. Como eu trabalho com mulheres, eu falo que essa parte, né, da vida, ela é uma parte da mulher, né? Não é o seu todo, mas influencia no seu todo. E não começa ali. Ali, quando vem um problema, quando vem uma disfunção, quando vem uma dor, na verdade é um sintoma. A gente precisa ir atrás da causa. E é muito interessante a gente falar que esse contato com a sexualidade começa lá na primeira infância. No primeiro momento, já que o bebezinho passa ali, né, pela vulva, pelo parto, já tá em contato sexual com a mulher, né? Não aquela sexualidade que a gente olha pra parte sensual. E sim, o parto já é um evento sexual, né? Então, como que os bebês são feitos, né? Através ali de uma relação sexual. Então, o bebê já tem esse primeiro contato e depois ele prossegue até no momento da amamentação, onde ele tem o contato com o seio da mulher. Então, ali, esse bebezinho já começa a ter o primeiro contato. Ali, qualquer ser humano já começa a ter o primeiro contato com sexualidade. Sabrina, você atende homens também, né? Eles buscam atendimento com você. Quando tem uma indicação médica, quando realmente o problema já é grave, eles têm dificuldade de ter essa conversa antes da piora. Me conta um pouco sobre o comportamento masculino e a sexualidade dele. Sim, eles têm um pouco de dificuldade de vir atrás, né? Até de alguns homens eu já escutei atendendo falando, mas é normal mulher sentir isso e não homem, né? Tudo que na mulher é normal. Aí eu digo, não é normal pra ninguém, né? Então, ele já vem num ponto que tá com muita dor, ou estão com ejaculação precoce, ou a disfunção erétil já vem de muito tempo, né? Foram em vários tratamentos até vir aqui, já tomaram vários remédios. Aí que vai passar pelo médico para vir para fisioterapia. E a ejaculação precoce, que talvez muitas pessoas convivem e lidam com isso, e é uma preocupação, e aí já começa a relação, meu Deus, né? Como que vai ser hoje, quando não tem intimidade com a parceira, enfim. Tem tratamento? Tem tratamento tanto com a parte psicológica, medicamentosa e com a fisioterapia também, que pode ter tensão muscular, até essa ansiedade de chegar ao ponto, ou de dar o prazer para a mulher, acaba também vindo essa parte da ejaculação precoce. Então, a gente consegue reabilitar ali também. Até a parte da sensibilidade, né? Que às vezes tem uma alteração também. Isso é interessante saber que a fisioterapia trata, porque mais comum a gente saber que os pensamentos, a ansiedade, então eu vou numa psicóloga. Então, tem tratamento com a fisioterapia, tem situações físicas que também podem fazer com que aconteça a ejaculação. Então, tem... Isso, é o conjunto, né? Que trabalhando tudo vai fluir. Uma pergunta assim bem macro. Vocês percebem com os pacientes de vocês um todo que os homens têm mais vontade de ter relação sexual do que as mulheres? Sim, com certeza. Eu sempre explico para as pacientes que existe, né, a diferença entre o homem e a mulher nessa parte sexual. Eu sempre tento explicar de uma forma assim, mais fácil para entender, aquele estímulo de excitação, né, o ciclo, que seria o ato sexual em si, e a resolução, que seria quando chega no orgasmo, né? Então, a parte da excitação, para o homem e para a mulher é totalmente diferente. Porque o homem é só ver uma mulher bonita, atraente, passar na frente dele, e ele já tem esse desejo, ele já tem essa vontade de ter relação sexual. Diferente da mulher, que ela precisa ser conquistada, né? Não é só um homem passar na frente dela, né? Ela precisa de uma atenção, de um carinho, uma conquista, né? Para chegar ali naquele ciclo, para chegar na relação sexual em si, né? E a resolução disso também é diferente, porque o homem, ele não vai ter... como é que eu vou dizer? Ele não vai terminar a relação sexual sem ele chegar no orgasmo. A mulher, às vezes, sim, né? Às vezes termina o negócio, pronto, acabou, e às vezes ela tá ali só cumprindo um papel, coisa que pro homem também não consegue, né? Então, eles têm muito mais vontade, até por questões hormonais também, né? Se a gente pensar. Então, naturalmente, o homem já tem mais vontade e é muito comum, né? Então, a gente sabe que os homens têm mais vontade e as respostas disso é muito diferente do homem e da mulher. E tem uma fase da vida que isso acaba complicando um pouco, pelo que a gente ouve, acompanha até na clínica, enfim, e familiares, que quando a mulher começa a chegar no período da menopausa, um pouco antes, ou no período, a tendência dela é não querer tanto, ter alguns problemas físicos ali, que eu quero que vocês comentem sobre, e que acaba
agora eu tô sentindo dor, agora não tá mais tão confortável, não tenho mais o libido, e aí começa a diminuir ainda mais a vontade dela, né? Então, que recado que vocês trariam, que informação que vocês trariam hoje para as mulheres que vão chegar próximo desse período da menopausa, o que elas poderiam fazer para evitar, né, ter essas dificuldades com o parceiro? Então, ela pode começar até com uma fisioterapia, que nessa semana eu recebi uma paciente, eu quero prevenir, estou entrando na menopausa, e eu já vi que a lubrificação começou a diminuir, então com a fisio a gente consegue melhorar essa resposta, melhorar a circulação de sangue nessa região, né? Também conversar sobre a mudança de pensamento, que a mulher também tem essa coisa de eu tenho que pensar na louça, que eu tenho que lavar, eu tenho que ir no outro e tal, ela não foca naquele momento, né? Então a gente trabalha muito isso também do pensamento, pensar mais em sexo, mudar o foco também ali na hora, né? Se entregar para aquele momento, porque daí flui melhor, a lubrificação é melhor também. Fazer atividade física, fazer os exercícios também, que vai ajudar a ativar essa musculatura, né? Que ali quase não é mexido nessa musculatura, a gente mexe no corpo inteiro e ali não. E esse músculo precisa de sangue para estar fluindo, tanto que vai ser melhor para a parte sexual, lubrificação, orgasmo, tudo, e também para ela ter mais vontade da relação sexual. Até o próprio autoconhecimento, né? Isso. Porque muitas mulheres não conhecem nem o próprio corpo. A primeira coisa que a gente vai ensinar para uma paciente, para uma mulher no consultório, é pegar um espelho e olhar a região íntima dela, porque elas não conhecem, não sabem aonde é cada parte. Às vezes elas acham que por onde sai o bebê é por onde sai o xixi, é por onde sai tudo. Então a primeira coisa é o autoconhecimento, né? Elas tocar na região, elas ver onde elas sentem prazer e ensinar isso para o parceiro dela também, né? Então esse autoconhecimento, procurar ajuda, terapia, ter uma boa alimentação, uma vida saudável, com certeza já vai prevenir muitas questões lá na frente, né? No caso da menopausa. E você acredita que as mulheres, quando chegarem no período da menopausa, estiverem próximo disso, perceberem que o corpo está mudando, elas deveriam buscar uma físio para prevenir, melhorar? Seria interessante ou só em casos de indicação médica? Não, com certeza, né? Para prevenir. Com certeza. Na verdade, toda mulher deveria fazer fisioterapia sempre, né? Como uma questão preventiva de incontinência urinária, ter um músculo do assoalho pélvico mais fortalecido, né? Não só em caso de menopausa, toda mulher. É igual, eu sempre digo que é igual ir no ginecologista, você vai todos os anos fazer um preventivo. Então, faça um preventivo com fisiopélvico também, né? Vai lá, vê como tá esse assoalho pélvico, ele tem coordenação, ele não tem coordenação, tá com tensão muscular, tá com uma fraqueza muscular, enfim, a gente já vai trabalhando e evitando problemas futuros, né? Então, não só na menopausa, mas sim sempre, né? Sim, e quando você fala dessa parte do autoconhecimento, faz total diferença para entender que fase que você está entrando. Eu costumo dizer que eu trabalho com todas as fases das mulheres, né? Então, ali jovem, adulta até a maturidade. E faces, né? A face da amiga, da mãe, da filha. E quando a mulher ela tá envelhecendo, muitas vezes ela não se prepara para isso. A gente tem uma cobrança muito alta, né? De um padrão, de um perfil, de comportamentos. E aí o corpo vai envelhecendo, naturalmente. Todo mundo envelhece. E aí a gente precisa trabalhar justamente essa questão do autoconhecimento, porque vai implicar aonde o prazer, né? E a saúde sexual. Justamente na sua autoestima. Porque se eu sou uma mulher segura, confiante, eu vou acompanhando as mudanças do meu corpo. Então, é muito relativo, porque algo que é bem interessante, Joana, é que, assim, algumas mulheres que são mais jovens, elas não conseguem se soltar no momento ali da relação sexual, porque tem medo de engravidar, porque às vezes tem medo, né, de mostrar alguma liberdade e ser julgada, e aí elas acabam sendo mais reprimidas, até por todo um contexto sócio-histórico. Então, é muito relativo, como eu falei. E outras, não, né, estão ali na flor da juventude, exploram o seu corpo, se conhecem. Agora, em contraponto à menopausa, a gente às vezes encontra mulheres muito mais experientes, já passaram, né, por algumas fases da vida, não tem mais esse receio de engravidar, às vezes, né, já tiveram alguns relacionamentos, então já conhecem uma dinâmica diferente com mais de um parceiro, já se conhecem e ficam bem mais tranquilas. Tem a questão da lubrificação, né, e a própria questão hormonal, mas já acabam se sentindo mais livres. E tem outras que têm esse receio porque às vezes nunca, né, se olharam, nunca trabalharam essa questão da autoestima. Então, a menopausa, ela traz esse padrão do envelhecimento que lá na juventude eu não trabalhei, só foi acompanhando,
né? Não é porque apareceu agora, é porque às vezes eu nunca olhei pra mim com esse cuidado, com essa gentileza, e aí chega nessa fase e isso aparece. E a gente percebe que parece que tem um start, assim, ó, como se um dia ela dormiu, no outro ela acordou e ela não se reconhece. E ela já vinha envelhecendo, né? Em termos de rugas, de corpo, de flacidez. E eu percebo quando eles nos procuram na clínica, né? E que ela não se gosta, ela tá com vergonha do corpo dela, aí vem várias coisas. E eu acho que é bem importante a gente falar, já que a gente tá falando sobre a menopausa, que a mulher ela tem as fases, como você comentou, e quando a gente fica mocinha, né? Que é muito usado, era muito usada essa expressão, não vem coisas boas ali, né? Só vem obrigações chatinhas pra nós. Mas a mulher quer, porque é uma fase dela, ela vai ser mulher. E eu acho que as mulheres na menopausa, elas deveriam, quando elas entrarem nesse período, elas deveriam desejar tanto quanto. É mais uma fase da vida dela. É mais uma oportunidade de elas se conhecer de uma forma diferente. E a gente tem muito uma ratificação de que a menopausa acabou minha vida. Depois da menopausa, acabou com tudo, destruiu com tudo, porque ela traz toda a carga do envelhecimento, de uma falta de cuidado, de uma vida inteira ali, para a menopausa. Então a gente tem que quebrar um pouco esses paradigmas todos, porque é uma fase incrível que elas podem viver. A Mayara até trouxe aqui várias informações sobre, né? Então, eu acredito que vocês, acompanhando essas pacientes diariamente, enfim, semanalmente, vocês consigam trazer para elas essa condição de vida que é ainda melhor, né? Com menos preocupações, né? Acho que é interessante a gente também trazer... Vocês comentaram, mas não efetivamente, dor ao ter relações sexuais é normal ou não? Não. Não é normal. Não é normal. Então, se está tendo relação sexual e está tendo dor na penetração, em certas posições, precisa buscar um profissional para investigar. Precisa, né? Dor não é normal em nenhuma fase da vida, né? Não é porque eu comecei a vida sexual. Talvez lá no primeiro momento vai ser, não é uma coisa também que vai ser, a melhor experiência do mundo num primeiro momento, né? Mas logo depois das primeiras relações sexuais, essa mulher não pode mais ter dor, né? As primeiras vezes ela vai ter pelo nervosismo, não por uma questão de assoalho pélvico, de contração, de contratura, enfim, tá? Mas em nenhuma fase, eu tô velha, tô na menopausa, tô isso, não. Dor não é normal. Se tem dor, a gente sempre precisa investigar e avaliar o que tá acontecendo com esse assoalho pélvico, né? Porque algumas pacientes vão ter uma contratura, às vezes depois do parto, devido a uma laceração, cria uma fibrose, né? Então, tem vários pontos que podem causar dor e a gente precisa investigar e tratar cada um deles, né? Dentro das suas particularidades e necessidades de cada paciente, né? Se ela tem dor, às vezes, por problemas psicológicos, fatores do casamento, né? Então, a gente vai... no assoalho pélvico não tem nada, né? Aí a gente já encaminha para psicóloga e assim vai, né? Mas a gente sempre tem que investigar a causa. Você comentou, a não ser nas primeiras relações, né? E eu trouxe até no início do programa que a gente ia conversar sobre qual é a melhor idade, né? Que idade que é interessante a gente começar a ter relação sexual. E outra pergunta que eu acho que é interessante a gente também dividir aqui é quando que os pais começam a conversar sobre esse assunto com os filhos, né? Sim, essa pergunta, eu acredito que é uma pergunta, assim, essencial, principalmente para quem é pai e mãe, né? Porque, às vezes, se a gente não tem o autoconhecimento, se a gente não se conhece, como é que eu vou passar para o meu filho, para minha filha? Se eu tenho vergonha do meu corpo ou de falar sobre isso, como que eu vou compartilhar? Então, a gente entende que idade ideal. Primeiro eu vou falar um pouquinho sobre como começar a falar para depois, né, como começar a prática. Geralmente, como eu falei ali, né, o bebê ele já tem esse contato com a sexualidade. Então ali, a partir dos 18 meses até os 3 anos e meio, mais ou menos, o bebê passa pela fase anal. E é onde o bebê ele começa a ter o controle ali, né, dos esfíncteres, de urinar, de defecar. Então, aquela parte vai ficando mais ativada. E aí tem essa questão, né? Troca de fralda, começa a mexer, começa a ter o primeiro contato. Se ali os pais já começam, né, a dizer, não mexe aí não pode, ou começa a dar apelidos, nomes diferentes, ali a gente já não começa a trazer com clareza, né, ao invés de explicar, assim como qualquer outra parte do corpo, a mãozinha, o pezinho. Então, aquele ali é o órgão genital, né, do bebê. E o bebê, ele vai tendo esse contato, vai crescendo. Então, ali, se a criança, ela não tem a curiosidade, então, veja, o primeiro ponto é a curiosidade da criança. Quando ela vem perguntar, quando ela vem questionar. Mas se ela não vem questionar ali, um pouco antes dos 10 anos, já é ideal começar a conversar sobre educação sexual, né, sobre as práticas, né, e claro, de uma forma lúdica, de uma forma acessível para aquela idade. A prática da atividade sexual. A gente entende que
Um adolescente, né, antes dos 14 anos, isso não sei o que eu tô falando, né, isso é lei, não tem condições psicológicas e emocionais de decidir se ela quer ter uma relação sexual com outra pessoa ou não. Então, o ideal é você, né, se preparar com informação, às vezes até um acompanhamento realmente, né, psicológico, informativo dos pais e com profissionais, para que, né, além de ginecologista, fisioterapia, eu já conheça o seu corpo, para daí ter uma prática sexual confortável, prazerosa, respeitosa e segura. Até porque, só para finalizar essa parte, a gente tem o quê? Um dado de uma a cada 4 crianças são filhas de mães na adolescência. Então, a gente tem muitas adolescentes que são mães, né, por conta, às vezes, de falta de informação, de educação e orientação sexual. Então, tudo isso vai acarretando numa saúde sexual realmente positiva, de qualidade. Então, fica aí a dica para vocês. E hoje as escolas também têm um trabalho, uma abordagem, né? Antigamente a gente já não tinha essa prática, hoje já tem todo um processo, mas em casa é diferente, né? E eles têm a curiosidade na escola, porque começam a conversar sobre o assunto, muitos têm vergonha de falar, os amiguinhos, o que vão achar, e vêm tirar as dúvidas em casa. E é importante a família ouvir, né? Porque de repente, não vamos falar sobre isso, ainda não chegou na hora, sabe? Se ele tá comentando, de algum lugar veio. É curiosidade. Isso, e é interessante porque a gente sabe que a internet está cheia de informações e às vezes não as melhores, né? Então, a hora de colocar tudo na mesma página, né? Sim. Referente à TPM, eu acho que talvez a gente está falando da saúde sexual, então é a saúde da região, não é só o sexo, só a prática, né? A TPM, vocês acreditam que ter relação sexual durante a TPM diminui a TPM? O que vocês acham sobre? Na verdade, ela não diminui, ela minimiza os sintomas, né? Não vai regularizar o seu ciclo. Mas por que vai minimizar? Porque você vai, né, tendo um prazer na relação sexual, você vai liberar o quê? Neurotransmissores. Os principais, né, dentre vários, a gente tem ocitocina, dopamina. Então, a mulher, ela fica mais feliz, né, mais confortável, mais confiante, e aí, né, por conta disso, acaba que você não tem aí tantas tensões pré-menstruais. Você vai conhecendo o seu corpo, lidando melhor com o seu corpo, trazendo também, né, alguns alívios de dor e desconforto ali por conta de cólica ou de comportamentos. Mas, assim, uma coisa não tá relacionada à outra, apesar de que beneficia, né? Ótimo. Quais são os principais mitos da parte de saúde sexual que vocês ouvem em consultório, assim? Como tem, tomar leite com manga, aquelas coisas que a gente ouve. Na parte sexual, da saúde sexual, também tem, né? O que você ouve, assim, depois eu quero a Sabrina também falando, o que vocês ouvem, assim, que é bem... Eu acho que mais, assim, a parte que fisioterapia é pra gente velha, né? Eu acho que esse é o principal, porque a parte da fisioterapia pélvica atende desde criança, né, até o vozinho e a vozinha, que é só pra mulher, ou que é só pra mulher gestante, né? Enfim, eu acho que isso, né? Eu nem tive filhos e percurina, que só quem teve filhos é que perde urina, não. Tem gente na adolescência que já perde urina na atividade física. Na parte do parto normal, né? Eu nem fiz parto normal e tô perdendo urina, sabe? Tipo, então, acho que esses mitos são os principais, assim, que é bem frequente. E é interessante a gente trazer, até porque vocês estão trazendo a incontinência urinária, né? A perda de urina, que pode acontecer de forma espontânea ou por esforço com a atividade, né? Até na relação sexual pode acontecer. Até na relação sexual. E a idade, de repente, porque, claro, a musculatura, né, pode acontecer sempre com as pessoas mais velhas, né, elas possivelmente vão ter, mas antes disso tem um grande grupo de pessoas que também tem dificuldade. Tem, até acho que é o maior grupo que eu atendo, inclusive, é gente mais jovem, gente de 20, 40 anos, assim, 40 anos, que é o meu público maior com incontinência urinária, não é nem as idosinhas, né? E você atribui essa busca das pessoas mais jovens te procurarem, porque as mais velhas acham que agora chegou a era do absorvente e é isso? Não tem tratamento? Eu acho que pela informação, né? Eu acho que pela informação, porque elas estão na internet, elas já estão visualizando as informações, estão buscando o tratamento cada vez mais cedo, né? Então, o meu público maior da incontinência urinária é o público mais jovem, né? Que pode acontecer em todas as idades. A gente tem que lembrar também que nessa parte de incontinência, né, rapidamente falando, essas pacientes, elas têm, né, a incontinência, mas por vários motivos, né? Às vezes não é só por uma fraqueza muscular, às vezes é por uma falta de coordenação do assoalho pélvico, né? Então, mas ela tem 20 anos e tem incontinência urinária, como?
né? Ela faz crossfit, como que ela tem incontinência urinária, né? Porque, ela é toda forte, musculosa. Porque às vezes é só uma falta de coordenação. Às vezes ela tem força, ela sabe relaxar, mas não sabe fazer isso na hora que ela tem que fazer, na hora certa. E é isso a gente vai buscando ensinar para essas pacientes, né? Então, o meu público maior hoje é pacientes de 20 a 40 anos, né? Tenho as idosinhas, mas meu público maior é gente mais jovem. Sabrina, a parte fecal, né? Ela tem que ter os mesmos cuidados, as pessoas que têm dificuldade de ir ao banheiro, a fisioterapia ajuda. Como é que é o teu trabalho em relação a isso? Sim, com a parte da incontinência fecal a gente vai fazer uma avaliação dessa musculatura, porque pode ter sido algum trauma, alguma cirurgia, fraqueza mesmo muscular, ou também por esforço excessivo, que o pessoal acha que tem que fazer força para fazer cocô, e é relaxamento, né? Aí vai forçando, pode até descer a bexiga e o útero até a parede do intestino também, pela força que está fazendo para evacuar. Então, acho que vale a pena ressaltar. Então, para a gente fazer o cocô, interessante não é fazer a força, não é ir com pressa e vou... Não, vou limpar. Não, é relaxar. Xixi e cocô é sentar, calcinha, cueca lá no tornozelo. O homem também faz xixi sentado, que é melhor. Esvazia melhor, é muito melhor. E as mães adoram, as mulheres que não sujam o banheiro, né? Vai passando as orientações. Então senta, coloca a calcinha, a cueca lá embaixo. No tornozelo, a perna mais aberta, sem celular, né? Porque também fica muito tempo ali, também tem uma predisposição para da hemorroida, né? Porque está muito tempo ali, que tem gente que fica 1 hora no telefone, já foi, né? Relaxar, vir um pouco para frente e relaxar para evacuar ou para fazer xixi. É relaxamento. As pessoas que levam muito tempo no banheiro, eu sei que a condição do celular faz as pessoas ficarem muito tempo ali, causa hemorroida, mas uma pessoa que não está com celular, nem revistas, nada, e ela leva tempo, isso é considerado normal? É de cada um ou ela precisa buscar ajuda? Ela tem que buscar ajuda, que pode ser que ela tenha uma incoordenação muscular ali, ou tenha vontade, mas chega ali tranca. Então a gente tem que trabalhar esse assoalho pélvico para ver o que está acontecendo, ou as fezes muito rígidas, né, muito duras, porque toma pouca água, ou não come fibra. Então a gente tem que ver o que está acontecendo ali para estar trabalhando. Esse trabalho com a parte fecal geralmente envolve o trabalho da nutricionista associado, porque normalmente a alimentação está envolvida. Também. Isso, Às vezes para tomar um probiótico, ver o que está de errado nessa alimentação, o que está acontecendo ali de errado. E às vezes tem até a questão da pressão, né? Porque hoje em dia todo mundo tá com pouco tempo corrido. Aí. Às vezes não consegue, né, ter esse momento de qualidade em casa, tem que fazer fora de casa. E aí a pressão que eu tenho que fazer rápido porque eu preciso trabalhar, ou até mesmo a vergonha. As pessoas sabem que eu estou no banheiro. Isso. Então eu não quero demorar muito. E quanto mais eu penso que eu não quero demorar, menos eu vou relaxar. Se eu não relaxo, eu não vou conseguir fazer. E tem uma curiosidade, Sabrina, se tu puderes responder. Tu estava ali falando, né, sobre a questão de ficar, né, a posição certinha no vaso sanitário. É indicado, é ideal colocar aquele banquinho embaixo dos pés? Sim, é ideal. Ainda não tem nada de artigo publicado sobre isso, né? Mas muitos pacientes facilitam a vida. Colocou o banquinho embaixo, o joelho mais alto que o quadril, facilita a saída do xixi e do cocô. A gente usa muito para criança também, né? Facilita muito esse esvaziamento. Porque tem paciente que ainda vai fazer cocô, acha que fez tudo e tem mais um pouco lá dentro. Não consegue esvaziar completamente e com o banquinho auxilia bastante. Gente, é muito conhecimento, muita informação. A nossa conversa tá muito legal, né? Tenho certeza que o aprendizado tá muito interessante para todos que estão em casa. Mas nós finalizamos o nosso primeiro bloco, vamos para o segundo bloco e a gente volta já já.
Centro Valora, a maior clínica de estética e emagrecimento da região, junto com a Centro Físio, completam 47 anos. O lugar certo para quem procura resultados duradouros de forma saudável e segura. Estética de verdade, com alta performance e tecnologia em tratamentos faciais e corporais. Referência em emagrecimento inteligente e sustentável, sendo inclusive indicado por médicos. Centro Valora e Centro Físio, Rua Victor Conder, 214, Blumenau. Duca Móveis, agora com 2 lojas. Venha conhecer nossa nova loja. Esta somente com produtos de showroom e saldos de estoque. Com 2 entradas de fácil acesso, pela frente para quem vem do centro ou por trás da loja, pelo retorno por baixo da Ponte de Ferro. Duca Móveis Outlet, da casa ao escritório. Rua das Missões, 326, próximo à Unimed. Restaurante Heimat, família, tradição e boa comida. Anexo ao Centro Cultural 25 de Julho de Blumenau. Servimos de domingo a sexta-feira um cardápio diferenciado, além da nossa gastronomia alemã, sabores internacionais e com aquela sobremesa especial. Restaurante Heimat, atendendo de domingo a sexta-feira. Atende festas e eventos. Ligue 015 9977 7544. Restaurante Heimat, anexo ao Centro Cultural 25 de Julho de Blumenau. A nossa satisfação é servir bem. Sejam bem-vindos de volta aqui ao programa Saúde em Movimento pela TV Galega. Estávamos conversando sobre saúde sexual, né? Porque dia 4 de setembro é o Dia Mundial desses Cuidados. Estamos aqui com a Sabrina Seide, estamos aqui com a Maiara, estamos aqui com a Larissa falando sobre fisioterapia, recuperação, comportamento, né? Já aprendemos muitas coisas no primeiro bloco. E agora eu acho que a gente poderia conversar um pouquinho sobre as mulheres que pretendem ter filhos, né? Se elas precisam ter algum cuidado preparatório ali, começar não só com o médico a gente já sabe, né? Que tem todo aquele pré-natal, isso já é muito falado. Mas com a fisioterapia também é necessário? É bom, Sabrina? Sim, é necessário, até para a gente conseguir ver o que está acontecendo com esse assoalho pélvico, que pode estar fraco ou não, se está muito tenso, até se ela deseja um parto normal, para facilitar essa saída do bebê sem ter muita laceração, ou zero, né? A gente vai trabalhar exercícios, ver como é que está a constipação também, porque muitas gestantes ficam constipadas durante o parto, durante a gestação, e pode ter uma hemorroida aí também, então a gente precisa estar trabalhando essa parte, trabalhando o quadril, para evitar dores, pode ter dor na relação sexual também, porque baixa a libido em algumas mulheres pode aumentar muito e outras baixar. Então a gente precisa estar trabalhando para não ter dor durante a relação sexual, durante a gestação também. E também para o parto ser mais fácil, ter mais mobilidade, ela vê que ela pode se movimentar durante o parto e facilitar, para não ser um parto tão, que o pessoal diz que é muito dolorido, né? Ser mais fácil, porque quanto mais movimento, menos dor durante o parto. A futura mãe, né? Ela está grávida e ela pode ter relação, ela é importante. Como é que é essa? Porque como você falou, tem mães, né, futuras mães que baixa a libido. Isso. Né? E é interessante para ela durante a gestação, faz bem, não só em termos de comportamento de casal, mas para a gestação? Pode ter relação sexual normal até o final da gestação, né? Muitas mães não se sentem confortáveis no último trimestre porque elas sentem o bebê mexer como se tivesse mais alguém ali, é o que elas relatam no consultório, né? Então, isso afeta um pouco o psicológico delas ali no momento, mas pode ter normal, a não ser que elas tenham uma gravidez de risco e o médico peça para que ela não mantenha relação sexual, né? Mas fora isso, não tem nenhum problema, ela pode manter normalmente. Maiara, tem muitas mulheres hoje, elas não estão mais querendo engravidar, talvez por causa da vida corrida, né? A mulher no mundo novo aí, assumindo muitas responsabilidades, então às vezes a gente está preparando a vida para isso e não chega nunca o momento, tanto a parte financeira quanto profissional, mas também tem muitas que é medo de estragar o corpo, medo de como é que vai ser a dor, enfim.
Você acompanha essas dificuldades em consultório? Sim, né? Como você falou, hoje em dia nós temos uma realidade totalmente diferente. Eu nem vou colocar muito, mas, sei lá, 30 anos atrás, 20 anos atrás, né? Temos a mulher contemporânea, a mulher moderna, que hoje, né, opta, faz mais escolhas de uma forma, com mais liberdade. E isso antes que a Larissa estava falando, né, sobre a questão do autoconhecimento, fala muito sobre a consciência corporal. E quando a mulher ela começa a perceber, né, os movimentos que ela tem, a consciência corporal, fazer, né, com mais liberdade esses movimentos, ela vai fazendo escolhas também para esse corpo, né, como ela quer conduzir esse corpo para a menopausa, envelhecimento. Só que nós temos um relógio biológico, né, então querendo ou não a gente em algum momento vai entrar na menopausa. Então tem mulheres que querem esticar ao máximo, né, isso para deixar uma maternidade um pouco mais tardia. E tem outras mulheres que optam por não ter filhos, né? Por medos, por inseguranças, por questão financeira, por não encontrar um parceiro que tope também, né, essa jornada. Então, hoje nós temos, né, possibilidades de escolhas, inclusive, né, de não ter filhos fisicamente, mas filhos do coração, de adoção. Então, acho que isso entra muito na parte, como eu falei antes, da autoestima, né? Como que tá a sua autoestima? Como que tá a sua confiança com o seu corpo? Porque após isso, né, a mulher ela vai perceber que ao longo da gestação, sim, tem inúmeras mudanças, né? Transformações físicas, né, hormonais e psicológicas, é uma nova forma de ver o mundo. E depois tem esse processo de recuperação do corpo, né? Então, o corpo muda na gestação. Depois disso, né, tem um pós-parto, tem o nascimento do bebê, e ele vai mudar e não vai voltar a ser o que era antes, é um novo corpo. Então também tem essa adaptação de saudades de como era o meu corpo antes, ou será que eu estou preparada para esse novo corpo? Então é entender que o corpo muda, ele não fica daquela forma durante, né, o ciclo gravídico ali puerperal, mas também ele vai ter um novo corpo, e assim conforme você vai tendo gestações. Então elas têm muito, né, as mulheres têm esse receio de, como você usou, né, talvez danificar o corpo e não ser mais aquele corpo, e aí por isso que a gente trabalha se essa vontade de ser mãe é uma vontade imposta pela sociedade, é por conta do parceiro, se é esse desejo que ela quer, e se amar de novo nessa nova forma, né, aprender a se gostar, aprender a se valorizar, se reconhecer de novo nessa nova versão. E eu vejo que é muito fases. Às vezes tu encontra a tua amiga, tu ouviu muitas vezes, não, eu não quero ter filhos. Aí chega numa fase, ela, nossa, me deu uma vontade de ser mãe, né? E às vezes ainda dá tempo, e elas são mães. Assim como também eu acompanho muitos homens que eu gostaria muito de ter filhos, mas as namoradas que eu tenho não querem. Né? Então a pessoa já passou por uma namorada, por uma outra, e ele quer muito fazer a família dele, né? Criar a família. E muitas mulheres hoje não querem. Então, é uma tendência, eu acho que tem uma mudança aí, eu acho, né, em relação à sociedade. É tema para terapia de casal, isso, né? Quando um parceiro quer e o outro não, porque é uma relação, né, do casal. Então, sim, a temática de ter ou não filhos, ter mais um, às vezes já tem um, né? Ter ou não mais um filho. A própria questão da tentativa de engravidar também, porque existe uma projeção, uma idealização, sendo que um casal, né, que está saudável e tem uma vida ativa sexualmente pode levar até 2 anos, ninguém tendo, né, nenhum problema, nenhuma dificuldade, mesmo assim pode levar um tempo, assim como no primeiro mês de tentativa pode dar aquele susto e engravidar. Então sim, isso é realmente uma questão psicológica, precisa ser trabalhada, a gente tem que alinhar, né, o corpo integral, o físico com o mental. Para as nossas profissionais da área da físio, vamos aproveitar, né, tirar todas as nossas dúvidas, depois que nasceu o neném. Normalmente a gente ouve que, talvez eu vá precisar de fisioterapia porque foi parto normal. Algumas pessoas nem dessa forma buscam. Mas tanto o parto normal quanto a cesárea tem necessidade da fisioterapia? Sim, principalmente logo no pós-parto, né? Porque essas pacientes, quando elas estão amamentando, elas têm uma dificuldade muito grande na relação sexual, né? Porque elas têm um ressecamento vaginal, diminui libido, né? A própria prolactina, que produz o leite materno, já faz isso com essas pacientes. Então, elas acabam tendo um desconforto, tendo dor, né? Até para retomar a vida sexual, no caso do parto normal, quando essas pacientes têm uma laceração, elas acabam tendo um pouco de dor, né? Mas, claro, tanto para quem fez cesárea quanto para parto normal, o ideal é estar buscando uma ajuda se tiver algum desconforto, alguma alteração, né? Às vezes pode tomar incontinência urinária, né? Pela própria carga do bebê durante os 9 meses ali de gestação, né? Então a gente tem que pensar que não é só o assoalho pélvico, não é só dor, né? A mulher passou por muita mudança em pouco tempo. Então só pelo fato de estar grávida, ela já deveria estar buscando uma fisioterapeuta depois, né?
E normalmente as pessoas buscam quando tem os problemas, né? Quando tem Normalmente. o diagnóstico, né? Principalmente quando a gente está falando de incontinência urinária. As pacientes, elas vão lá, perdem só uma gotinha, um jatinho de vez em quando. Elas não estão nem aí. Aí quando vê que o negócio fica mais sério, aí elas vêm até a gente, né? Aí eu preciso usar absorvente o tempo inteiro, não consigo mais sair sem. Aí elas vêm desesperada, querendo que em 5 sessões tu termina tudo, né? Não, que não é assim. Aí a gente tem que explicar, não. Isso começou lá com uma gotinha, né? Mas as pacientes, toda mulher que já deveria estar procurando uma fisioterapeuta desde sempre, né? E se ela passou por uma gestação, mais ainda, né? Eu tô achando que a mulher, assim como os homens também, mas como tem a gestação, as mulheres têm as fases, né? Menopausa, enfim, ela tem que ter uma fisioterapeuta para chamar de ser sua, assim, na área pélvica, né? Isso aí. Né? Assim como tem pessoas que têm nutricionistas a vida inteira, nas fases da vida. Ginecologista, né? Ginecologista, então, gente, ó, tá uma dica, né? A nova tendência é você ter uma fisioterapeuta para chamar de ser sua, assim, de fazer o seu acompanhamento em várias fases da vida, porque sempre tem que estar analisando, prevenindo, verificando, tratando, né? Sabrina, tem pessoas que relatam que atrapalham o sono delas, eu vejo isso muito na clínica, no nosso tratamento de emagrecimento, inclusive, que elas acordam muito à noite, o sono não é bom, a gente vai investigar, né? Porque elas acordam muito e normalmente elas me relatam que é muito ao banheiro, vão 6, 7 vezes, já tive pacientes até mais que me relataram. É tudo bem, normal, tem tratamento? Não é normal. O normal é a gente dormir a noite inteira, o máximo acordar uma vez à noite para ir no banheiro, né? E provavelmente deve ter um problema ali na musculatura e com o detrusor também, que é um músculo que fica ali em cima da bexiga, que ele fica contraindo o tempo inteiro, te mandando ir pro banheiro. Então a gente tem que ver o que está acontecendo ali, o que está acontecendo nessa musculatura, no períneo também, e também ver o que essa pessoa está fazendo, se ela está tomando água durante a madrugada, que tem paciente que acorda para tomar água, se come chocolate antes de dormir, muito café, comida apimentada, que isso tudo irrita a bexiga, o refrigerante também, e pode estar fazendo com que ela está acordando à noite para ir no banheiro. E aí faz essa análise de comportamento, que ingere e tudo, e chegou à conclusão, de repente, que não, que é algo físico, tem tratamento, e a pessoa volta a ter um sono normal em relação a essa dificuldade. Volta a ter um sono normal. Só que tem que fazer tudo certinho. A terapia comportamental em casa, físio, os exercícios que a gente passa também, que tudo vai fluindo. Né? É um conjunto. Um conjunto de técnicas que a gente utiliza dentro da fisioterapia. Isso aí. E quando a pessoa fica mais velha, a tendência é acordar mais à noite ou não? Independe. Não tem muito essa questão de idade, né? Mas depende muito do teu comportamento, do assoalho pélvico também. Mas claro, se a gente pensar a pessoa mais velha, ela vai ter mais fraqueza, né? O fator do envelhecimento. Então isso com certeza vai ter mais chances, né? Mas não que necessariamente só em pessoas mais velhas que isso vai acontecer, né? A gente percebe que nas academias, enfim, em estúdios de funcionais e tal, trabalha-se muito, membro superior, abdômen para ficar bonitinho, as pernas, né? Só que tem exercícios mais específicos para a região do core, da região pélvica, da nossa região próximos da sexualidade, né? É bem importante as pessoas nas suas práticas de atividade física pedirem para os seus personagens, para os seus professores de educação física, enfim, realizarem esse tipo de atividades para prevenir várias coisas que estão comentando aqui? Sim, porém, assim, dentro do exercício, ali, crossfit, academia, enfim, não trabalha bem específico o assoalho pélvico. Porque o que acontece? Às vezes a gente tem pacientes que vêm até a gente, que faz exercício, que é fortinha, que é tudo, só que ela não tem a coordenação. Além de ela fazer uma contração, ela faz o inverso. O que vai aumentar as chances dela ter uma bexiga caída, que a gente chama, que é o prolapso, lá no futuro. Então essas pacientes, elas têm uma tendência muito grande a ter incontinência urinária, né? Porque elas fazem a contração errada na hora de fazer o exercício. Então é até importante por isso. Então, de repente, se a pessoa tá com alguma dificuldade em relação a essa região, talvez os exercícios lá da academia, como não vão ser bem específicos, talvez não vão trazer o resultado que ela busca. Por isso que o importante é buscar um profissional que tem mais conhecimento. Às vezes vai estar piorando a situação, né? Isso. Porque se ela tá lá fazendo o exercício sempre errado, ela vai ter uma disfunção no futuro.
Isso. Né? Porque muitas pacientes vêm e não sabem contrair o assoalho pélvico, a maioria, né? Faz um pilates, mas o pilates eu faço. Então, quando a gente vai avaliar, ela acha tá que tá jogando contraindo fora. o assoalho pélvico, mas ela não tá. Depois nós vamos fazer um teste, Maiara, fora com elas, ver se a gente tá, né? Como é que faz, ver se a gente tá bonitinho. E a gente vê a dificuldade, às vezes, de muitas pacientes aprenderem a fazer a contração. Às vezes a gente tá lá, contrai e elas fazem força, né? Elas empurram pra fora, assim. Elas não fazem a contração certa. E às vezes a gente leva 5, 6, 10 sessões só pra aprender a fazer a contração. Ou segura tudo, né? Que a contração é o início do nosso tratamento, né? É o primeiro passo. E não veio o manual pra gente saber como usa certinho, né? Não. E tudo que é externo, se a mãe vê você pegando a caneta, talvez de um jeito que não é legal, tudo tem uma correção. E naquela região não, porque não se tem acesso, não se vê. Não. Às vezes a gente tem pacientes assim que ela tá contraindo o glúteo, a ponta do pé, tá assim. O ombro, tô contraindo. Menos o assoalho pélvico. Mesmo lá embaixo. O assoalho pélvico às vezes nem contrai, nem mexe, né? E a gente tem uma dificuldade bem grande, assim, de ensinar essas pacientes. A consciência. Então, assim, às vezes a academia não quer dizer que vai saber contrair o assoalho pélvico, né? Porque uma coisa é tu falar, outra coisa é você ver a pessoa fazer, né? E vocês têm equipamentos que mensura isso, né? Isso. Que analisa o nível da contração, a força da contração. Coordenação. Quando que ela tá fazendo. Então não é só visual, não. Tem tecnologia pra E isso. o paciente vê, né? Porque ele mostra o gráfico, ele mostra que ele tá contraindo, que ele tá relaxando. Que o músculo tá obedecendo ele, né? Ele consegue acompanhar a evolução dele. Ele consegue acompanhar a evolução, ele consegue visualizar aquilo, né, na tela ali. Então é bem legal, né? Eles acham muito divertido. Um outro trabalho que vocês realizam, que eu acho, assim, muito importante, é as crianças, né? Que não deixam de fazer o xixi na cama, o desfraude ali. Claro, a gente tem toda uma maturidade, tem mães que às vezes querem fazer isso de forma antecipada, né? Mas como é que é o trabalho em relação... As mães podem contar com as fisioterapeutas em relação ao desfraude dos filhos? Sim, a gente tem que entender que a criança ela tem até 5 anos para aprender a fazer xixi sozinha, né? Ir no banheiro. Então, às vezes, eles querem antecipar, eles acham... A criança chega com 3 anos, aí as vós, os tios, porque ele ainda tá usando fralda e tal. Mas a criança tem até 5 anos para aprender. Depois de 5 anos... não consegue ir no banheiro, não tem controle de esfíncter, a gente já começa a tratar. Porque daí a gente já começa a pensar em outras possibilidades, tá? Mas criança tem até 5 anos para ela aprender. E claro, se ela quer fazer um desfraude, quer ter um acompanhamento, ela pode procurar a gente também. E esse tratamento, Sabrina, para desfraude da criança, assim, tem um tempo que vocês conseguem? Tem uma média, né, de meses que conseguem realizar? Ou muito depende da criança? É muito relativo, né? Depende muito da criança, da família em volta, que às vezes o problema maior é a família, né? Porque a gente recebe, eu deixo ele sentado lá no vaso. E não é assim, né? Ou a cada meia hora, vamos fazer xixi, vamos fazer cocô. E não é assim, tudo tem um tempo, né? Fez xixi agora, daqui a 2 horas, vai pedir para ir no banheiro de novo, senão vai estar gerando um outro problema, né? Que é a bexiga hiperativa, né? Que a todo tempo está fazendo xixi. Então, é paciência, muita paciência e a colaboração de todos em volta. Tanto o avô, creche também, porque às vezes na creche também é uma pressão, não tem que tirar. Olha a idade dessa criança. Porque às vezes aquela turminha, só aquela criança ainda tá fazendo xixi, né? Isso aí. E eu percebo que o trabalho de vocês não envolve apenas o local, a reabilitação, o exame, o tratamento. É muita conversa, né? Muita orientação, muita investigação do comportamento, uma análise, como fazer, não deu certo, refaz a rota, tenta diferente, né? Tem por trás, os bastidores do atendimento em si é muito maior. Né? Essa análise eu acho que ela é fundamental, né? Isso. Até eu estava com uma paciente agora, acho que uns 2 anos, acompanhando ela e não melhorava. Disse, gente, não, tem alguma coisa errada? Né? Não é só um xixi na cama, é muito além. Aí conversei com a médica dela, vamos pedir exames mais específicos e tal, e veio com uma bexiga hiperativa. Então a gente já tem que mudar todo o nosso tratamento, mudar toda a conduta para tentar melhorar a questão, a disfunção dela, né? Mas, como a Sabrina falou, é muito assim, a gente faz 20%, né? Isso. O restante é a família. Então, precisa muito do paciente, precisa muito da família. Quando envolve criança, os pais têm que ficar muito em cima, né? É alimentação, é tudo junto, né? É um conjunto. Quando você atende casais, alguns desses casais já têm família, filhos, né? Dificuldades do nosso dia a dia, por exemplo, uma criança que faz xixi todos os dias na cama,
acaba atrapalhando o dia a dia de um casal, porque tem transtornos com isso. O comportamento da criança, dificuldades no dia a dia, você consegue ajudá-los, porque o tratamento do casal é tudo que está envolvido os dois, né? Como é que é o teu trabalho em relação a isso? Porque às vezes eles chegam com um problema, mas você tem que trabalhar até achar da onde vem isso tudo? Sim, como mencionei aqui logo no início do programa, né, Joana? A gente olha muito para a questão do sintoma e quer uma resolução para o sintoma e acaba não indo para a causa. E às vezes não é só aquilo, muitas vezes, né, não é aquilo que está sendo visto. São padrões, né, inconscientes, padrões de repetição, às vezes que já vem acontecendo na dinâmica familiar. Então, quando o casal ele vem com uma queixa, por afastamento, né, por falta de diálogo, por discussões, brigas, a gente sabe que uma relação consigo mesmo, né, a relação do autoconhecimento, de você se conhecer, ter a consciência corporal, é uma. Você se relacionando com o outro, que envolve a sexualidade, mas envolve uma dinâmica de rotina, de estresse durante o dia a dia, sonhos, enfim, questões financeiras, outros relacionamentos, né, família, amigos, então tudo isso coopera. Quando a gente tem uma questão dessa em casa, né? A criança tá fazendo xixi na cama e aquilo acaba incomodando, às vezes, mais uma das partes do que a outra, ou uma tem mais paciência, a outra não tem tanta paciência, isso vai, efetivamente, repercutir na relação do casal. Então, sempre, né, o melhor caminho é o diálogo. Conversar entre os dois, para daí conseguir dar uma orientação para a criança, quem está mais disponível naquele momento, quem pode oferecer aquele suporte, e aí sempre, né, ter essa questão do diálogo. Eu, particularmente, estou passando por essa experiência agora, né? Eu tenho um namorado, meu namorado tem uma filha de 3 anos e ela tá passando pelo desfraude. Então, ela, às vezes, faz xixi na cama. Então, pra mim, é uma realidade totalmente diferente, porque eu não sou mãe, mas agora, nessa dinâmica, né, ela faz, né, o xixi na cama, porque ela tá, alguns períodos com fralda, outros períodos sem, e às vezes, né, de noite acaba passando. Então, não é só o casal, é toda uma rede de apoio e um acompanhamento multidisciplinar. E a gente precisa entender que a criança é uma criança. Quantos anos tem aquela criança? Quantos anos tem aquele adulto, né? Então, por mais que pra você é muito fácil hoje essa prática, e às vezes nem tanto, né? Como a Sabrina colocou, fica horas lá no banheiro, enfim, imagina pra criança que tá aprendendo tudo isso. E aí entra na parte que a gente já falou, o contato corporal, deixar a criança ter acesso. Não só, você precisa fazer no banheiro, deixa a criança ver como é que funciona, deixa ela colocar o papel no lixo, deixa ela dar descarga, né? Lavar as mãozinhas. Então, ter a paciência de ensinar e mostrar e deixar ela praticar, né? E aí você vai aprendendo com esse processo também e vai trabalhando questões em ti. Por que isso me incomoda tanto? Por que eu não tenho essa paciência? Por que isso me irrita? Aí a gente vai para as questões emocionais e psicológicas. A criança vê a mãe tomando banho junto, até para entender, né, o corpo, enfim, ver a mãe indo ao banheiro, como você falou, limpando, botando papel no lixo. É interessante para ela entender a prática futura dela. O que vocês acham sobre, para ela entender? Porque a gente sabe que quando a criança nasce e ela acompanha o dia a dia, ela aprende a caminhar copiando os adultos, modelando os adultos, né? De repente, não sempre, é claro, mas permitir que, em vez em quando, a criança veja o que você faz, né? E os banhos, vocês acham que é indicado até para o conhecimento do corpo e da sexualidade? Olha, eu acredito que sim, até pra gente estar ensinando onde ela pode, onde pode chegar, né? Que nem na minha filha, sempre que eu vou limpar ela ou vou lavar ela, eu digo, dá licença, para ela já ter essa consciência que ninguém pode estar ali mexendo ou tocando sem a permissão dela. Então ela sai por aí, às vezes ela sai, ai mãe, tá doendo a minha vulva, ela fala, que daí tu vai ensinando a palavra certa. Qual é a idade dela? Ela tem 4. Minha vulva. Então, assim, pra não ficar que nem a gente já escutou, que é o ursinho. Ursinho? O que é o ursinho? Que não tem nada a ver, né? Então, às vezes a criança tá até recebendo o abuso, chega pra professora, tô mexendo no meu ursinho, mas o que é esse ursinho? Para a professora ela nem vai entender, né? Então, eu acho interessante que ela olhar, ela ver que esse é o meu corpo, que ele ali é o dela, que a gente tem que cuidar. Eu vou ficar assim, né? Que nem ela diz, o teu corpo é engraçado, mamãe. Ela fala assim, então assim... eu já ouvi coisas assim, que eu não gostei muito, assim, me remeteu idade, sabe? Mas então, enfim. Mas é para ela ter essa consciência do respeito, do que pode ser feito, que não pode...
E ela ia aprendendo, né? Até a se virar sozinha, ou se limpar e tal. Eu acho bem interessante. Essa parte, principalmente, de ensinar os nomes corretos, né? Isso, Muito importante, porque se evita muito abuso, né? Isso aí. Porque daí a pessoa E comunica. já ensinar assim, ó, assim, é só você, é só que é a mamãe que vai Isso. ajudar, que vai te limpar, né? Outra pessoa, se encostar aqui, me avisa, né? Isso. Então, são coisas muito básicas que a Até gente tem que falar pra criança, Até né? não ter esse segredo, eu vou te dar tal coisa, mas não fala aqui. Não, tem que falar pra mãe o que tá acontecendo, quem que tá mexendo, o que tá fazendo, né? Larissa, eu vou pedir para você falar para as pessoas, né, que hoje te ouviram, gostaram do teu trabalho, como que elas te encontram e deixar um recado para quem está nos assistindo. Bom, para me encontrar, eu trabalho no Sensite, em Timbó, né? Tenho um consultório lá, com atendimentos presenciais. Também faço consultorias online com pacientes trans e consultorias de amamentação, né? Todo suporte para gestante, amamentação, preparação para o parto eu também faço. As pacientes trans no pós-operatório também, que eu já tenho uma experiência bem grande. Atendimentos infantis, né, de fisioterapia pélvica e pós-operatório. Certo, Tá? ótimo. O meu Instagram daí, @LarissaLeão. Fisio Larissa Leão. Sabrina, como é que as pessoas te encontram e um recado para as pessoas que nos assistiram até agora. Então, eu atendo lá no Centro Físio. O meu Instagram é o Sabrina Seide. E um recado é que tentar levar essa parte da sexualidade mais tranquila, assim, muito pro lado sexual, né? Que é o normal do nosso corpo. E que dor, incontinência urinária, nada é normal. Tem que procurar ajuda aí. Ótimo. Mayara, e aí? Conta para as pessoas como é que as pessoas te encontram, se quiserem o teu trabalho, tua ajuda. Tá certo, Joana, muito obrigada, né, pelo convite, pela participação. Acho que esse é um tema sensacional, que a gente precisa sempre estar falando e repetindo, trazendo consciência para as pessoas. Para você que está nos acompanhando, ficou com alguma dúvida, tem alguma pergunta, pode me encontrar no Instagram, né, que é @Mayara, com yjh.psicóloga, ou pelo meu WhatsApp, né, contato comercial, que é 479-8414-6966. E gostaria de dizer, né, para todo mundo, seja homem, seja mulher, né, o seu corpo é a sua casa, e você vai habitar nela por toda a sua vida, não existe outra, então cuide bem dela, né, e aí assim a gente entende como um cuidado integral e geral. Então, eu quero agradecer as nossas participantes, né? A gente tornou um assunto que tem os seus tabus, né, muito leve, né? Eu acho que teve muito aprendizado aqui, então obrigada, né? Quero agradecer a todas as pessoas que estão nos assistindo e principalmente os nossos patrocinadores e apoiadores, a Duca Móveis, a Yana Modas, né? Nós temos também o Espaço Doctor, que tem espaços que são locados para os profissionais da área da saúde, muito lindo, né? Ali no CISO. Temos também a Daira Semijoias, enfim, vários apoiadores que estão juntos conosco aqui no podcast do Saúde em Movimento com a TV Galega todas as segundas-feiras. Gente, até a próxima, eu estou esperando vocês.